Salve, rapaziada, chegando para mais um vídeo aqui no canal depois de Jacuipense 1, Palmeiras 4 pelo 16avos aí da Copa do Brasil, uma fase antes das oitavas de final da competição nacional. Vamos falar sobre este jogo em clima de amistoso para a Sociedade Esportiva Palmeiras, estreia de Felipe Anderson. Pois é, tuitei lá no meu ex sobre isso, alguns palmeirenses reclamando: pô, mas é o Jacuipense, Felipe, como assim? Tem que levar em consideração. Eu falei, calma, gente, contém ironia. Porém, o Felipe Anderson fez um grande jogo hoje e vale a pena a gente destacar isso e também destacar quem foi mal. E eu vou falar já já. Mas antes, queria falar sobre a polêmica do dia, que foi a fala de Leila Pereira em relação a SAFs. Leila que deu entrevista para a Cazé TV, para a Bárbara Coelho, e pegou a torcida do Palmeiras aí, não sei se de surpresa, mas foi o assunto do dia, né? Também lá no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo engajando bastante, muita gente criticando a Bárbara Coelho na Cazé TV. Vamos colocar aqui a fala da Leila e aí eu comento já com vocês. Não sei se vocês já viram, mas eu tenho coisas a dizer sobre isso. Então vale a pena a gente trazer esse debate aqui para o canal, beleza? Vamos lá ouvir aqui o que disse a presidente Leila Pereira e aí eu teço meus comentários, beleza? Vamos falar com toda sinceridade. Se a opinião da presidente Leila Pereira, se todo mundo dá opinião, eu também tenho direito de dar minha opinião. E eu vou dar minha opinião. Tudo que for para influenciar, para fazer com que os clubes se transformem em empresas, eu sou de acordo. Perfeito. Tá? Aquele negócio, mas as associações vão pagar mais, que paguem mais. Não quer pagar mais? Se transforma em SAF, não precisa vender o clube. Se transforma em SAF e 100% das ações podem pertencer à associação. Se no futuro quiser vender uma pequena participação, o clube já se transformou em empresa. Então, eu acho que todo movimento que venha a estimular os clubes a se transformar em SAF, eu acho produtivo, que eu acho que esse é o futuro. Leila, mas tem alguns modelos que não deram certo, gente, tá cheio de empresas em todos os ramos, umas dão certo, outras não. Tem bons empresários corretos em determinadas empresas, tem empresários picaretas em outras empresas. Mas o importante é que, quando o clube é empresa, e se ele tem um dono, o dono responde. Hoje, Bárbara, na verdade, esses clubes associativos têm um dono. Tem. Que eles fazem o que eles querem, não respondem por absolutamente nada, deixa o problema para o próximo presidente e não acontece absolutamente nada. Então, eu sou completamente descrente desse modelo associativo. Bom, tá aí a fala da Leila para a Bárbara Coelho lá na Cazé TV. Muita gente se surpreendeu com essa fala, pela franqueza da presidente e até pelo Palmeiras ser um clube associativo e ela presidir um clube associativo. A fala dela, para muitos, teve a interpretação de que, como que ela fala um negócio desse sendo presidente de um clube associativo? Ela quer que o Palmeiras, então, seja lesado por essa nova lei e pague, por consequência, mais juros do que clubes que se tornarem SAFs? Foi justamente essa a crítica de muitos flamenguistas, inclusive o Flamengo, clube que encabeçou aí a luta para reduzir os impostos dos clubes associativos. E o Flamengo, gente, conseguiu, tá? Porque hoje à tarde, lá na Câmara dos Deputados em Brasília, a Câmara aprovou o projeto para reduzir para 5% o imposto para os clubes. E aqui traz o detalhe, né, que diminui os impostos sobre os clubes associativos, tanto de futebol quanto de esportes olímpicos. Essa era a crítica de muitos aí em relação a essa fala da Leila, por exemplo. E essa medida que estava tramitando lá em Brasília, que forçaria, se passasse, por exemplo, os clubes associativos a virarem SAFs, a abrirem o seu capital aí para que investidores possam comprar, empresários possam comprar, ou quem sabe empresas, né, que gerem clubes de futebol no mundo possam comprar. Aparentemente, com essa decisão lá da Câmara dos Deputados, a carga tributária caiu de 11,4% sobre o total a receita para 5% pelo texto. A aprovação se deu por 421 votos a favor e 3 contra em sessão lá no Congresso. Aqui fala resumidamente a matéria, né? Entre os principais impactados estariam Corinthians, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, que são associativos. E aqui traz um detalhe importante, que ainda é necessário que a legislação seja aprovada no Senado para depois ir para a sanção, para a assinatura do presidente da República, matéria do Rodrigo Matos lá no UOL. Então eu acho que essa matéria já deu aquela arrefecida na turbulência que foi essa fala da Leila Pereira durante o dia de hoje, principalmente na internet, né? Muita gente se manifestando e eu
Não trouxe o vídeo aqui mais cedo porque fiquei a tarde inteira conversando com amigos meus jornalistas, tentei contato também com pessoas que são mais gabaritadas e que podem falar melhor sobre esse assunto. E o que eu ouvi foi: o Palmeiras não vai virar SAF, tá? O Palmeiras não vai virar SAF. Porém, como trouxe o Danilo Lavieri, desde a gestão de Maurício Gagliotti, este assunto paira na academia de futebol, paira nos bastidores do Palmeiras. E assim, vou dar minha opinião, tá? Minha opinião em relação a isso. Cara, a fala da Leila em nenhum momento cita o Palmeiras. Ah, Felipe, mas ela é presidente do Palmeiras. Como assim? Cara, e ela deixa ali nas entrelinhas uma parada que pouca gente parou pra pensar. Se o Palmeiras não quiser vender toda a sua porcentagem, o Palmeiras pode vender 25% para a própria associação, para o próprio Palmeiras, o Palmeiras ser dono, como mais ou menos é o caso do Fortaleza. Então assim, cara, eu sei que muita gente tem várias ressalvas em relação à Leila, eu sou uma delas, como palmeirense, eu sou muito crítico ao modo como a Leila virou presidente do Palmeiras, ao modo como ela virou conselheira lá atrás, né? A carteirinha aparecendo do nada, enfim, a família chegando no Palmeiras, a Crefisa pagando um patrocínio muito acima do que o mercado pagava na época que a Crefisa chegou, enfim, muita coisa bem suspeita, bem controversa. A gente tem várias críticas em relação à Leila, eu tenho essas críticas até hoje, e tudo que ela fala, eu fico um pouco desconfiado. Afinal de contas, uma pessoa que chegou ao poder falando que não queria ser presidente, né, que não tinha essa intenção, virou presidente. Uma pessoa que se associou à torcida organizada, que pagou carnaval, que tinha um cachorrinho que chamava Mancha. Vamos lembrar. E depois rompeu com a torcida organizada, passou a criticar, passou a tratar de forma assim absurda até, com falas e tudo mais, demonstrando muito desprezo em relação à torcida organizada no geral, que há pessoas ruins, mas há pessoas boas, há pessoas trabalhadoras, há pessoas apaixonadas pelo Palmeiras, ao contrário dela, que nessa fala demonstrou absoluta frieza, e acho que comunicou mal. Acho que comunicou mal, principalmente porque ela preside um clube que é associativo e que não tem a intenção de virar SAF. Será que Leila Pereira falou isso visando a sua carreira na política do futebol depois do fim do seu mandato à frente do Palmeiras? É algo que eu, se estivesse no lugar da Bárbara Coelho ali, não quero dar pitaco no trabalho de ninguém, mas se eu, Felipe, estivesse ali, teria feito essa pergunta para a presidente Leila. Você está falando isso, Leila, mas você é presidente do Palmeiras, ele é associativo, então você acha que o Palmeiras tem que pagar mais imposto? Acho que é uma pergunta pertinentíssima. Nem sei se existe essa palavra, mas, enfim, é uma pergunta fundamental que deveria ter sido feita para a presidente do Palmeiras. O que você pensa a respeito disso? Você quer transformar o Palmeiras em SAF? Ela que já declarou várias vezes que não tem a intenção de comprar o Palmeiras. E eu, inclusive, gente, conversando com algumas pessoas, a Leila ela é bilionária, mas ela não tem o cacife, e acho que nem é do interesse dela, comprar o Palmeiras. Ela não tem essa grana para comprar 100% do Palmeiras. E eu não gostaria, como torcedor, que o Palmeiras tivesse um dono. Acho que o Palmeiras não precisa. Hoje o Palmeiras é autossustentável. O Palmeiras consegue se manter diante dessa vigência, diante de ser um clube associativo, tá? Então eu acho que a presidente Leila deu essa declaração muito porque nós vemos presidentes de clubes associativos, clubes que não pagam salário, clubes que contratam jogadores, que montam times, que não têm condições e que não são responsabilizados. Nesse ponto ela está certa. Mas que crie no estatuto desses clubes penalizações para esses presidentes que fizerem besteira com o dinheiro do clube. Que eles sejam responsabilizados, que o patrimônio deles, como o Pedrinho colocou o dele no Vasco, coloque na reta também. Que presidentes de Corinthians, São Paulo, por exemplo, que estiveram aí recentemente envolvidos em escândalos policiais, lesando o patrimônio de seus clubes, que respondam na justiça, que sejam investigados em casos policiais como estão sendo Augusto Melo, o Casares. Que assim seja.
Eu não sou 100% contra a SAF, tá? Não sou 100%. Eu acho que esse é um assunto que pouca gente tem informação no Brasil e eu já disse aqui e repito, nem sou o mais gabaritado para. Mas é um assunto que no imaginário do torcedor é a solução, né? Como disse o PVC recentemente, SAF para se safar. É muito isso que paira no imaginário comum do torcedor, né? Achando que no dia pra noite vai virar SAF e consequentemente vai montar um super time e vai brigar por títulos, contratar grandes jogadores. E a gente vê os exemplos que tivemos aqui no Brasil horríveis em relação à SAF. O Bahia tem lá a sua SAF, mas não é o principal ativo do Grupo City, né? Que é justamente o próprio Grupo City. Então a gente tem que ter um pouco de calma em relação a isso, tá? O Palmeiras não tem a necessidade nesse momento de virar SAF e acho que não vai, tá? Acho que não vai. Muita gente, o palmeirense tem que tomar cuidado com a Leila. Eu também acho. Acho que a gente tem que ter mais receio em relação a um terceiro mandato dela, por exemplo. Nesse sentido. E acho que ela já desistiu dessa ideia. Pelo menos são as informações que eu tive. Que ela já não fala mais nisso. Que o foco dela e da família me parece ser o Vasco da Gama. O Vasco da Gama. E assim, opinião, tá? Se terminar o mandato dela em 2027, que vá embora. Que siga sua vida. E o Palmeiras que se organize para ter uma pessoa responsável por gerir o clube, gerir o departamento de futebol, gerir as categorias de base, que mantenha as coisas como estão e que melhore, porque pode melhorar. Esse tem que ser o pensamento, na minha visão, da torcida do Palmeiras. Eu vi um certo exagero no dia de hoje, muita gente comprando parte do barulho que vinha da torcida do Flamengo, que tá lá. O Flamengo entende que tem que pagar menos imposto, porque é um clube formador olímpico. Inclusive, essa é uma crítica que eu faço ao Palmeiras. Gente, sociedade esportiva. Cadê os esportes? Cadê o basquete do Palmeiras, que sempre foi forte, que já teve Oscar Schmidt? Cadê os outros esportes? Sociedade Esportiva Palmeiras. Foram acabados na gestão da Leila, mas já com Paulo Nobre já eram sucateados, com Maurício Gagliotti também. Então assim, são muitos pormenores que temos que colocar nesse assunto. É um assunto nebuloso. A gente tem que estar sempre de olho na Leila Pereira, porque na minha visão, as falas que ela já teve no passado fazem com que a gente tenha desconfiança em relação a ela. E acho que ela não tem cacife, não tem grana e também acho que não tem interesse para comprar o Palmeiras nesse momento. Essa é a minha opinião. Até porque, vamos lembrar da entrevista que ela deu às vésperas da final da Libertadores o ano passado, em 2025, para Jean Oddi e Lili Nascimento, da ESPN. O Jean perguntou para ela da CBF e ela, aos risos, toda carismática, né? Respondeu, não, meu interesse não é a CBF, meu interesse é clube de futebol. Clubes, no plural, ela falou. Interesse em clubes de futebol. Então, assim, eu acho que a vida da Leila depois do Palmeiras será para o Vasco da Gama, já que o enteado dela tem aí negociações, já em tramitação e tudo mais, para comprar o Vasco da Gama, e que quando o mandato dela acabar, que ela vá viver a vida dela longe do Palmeiras e não coloque o Palmeiras nesse conflito de interesse. E ainda bem que essa lei aí passou, porque seria injusto, na minha opinião, SAFs pagarem menos impostos do que clubes associativos, inclusive porque esses clubes jogariam o mesmo campeonato. E isso geraria também uma discrepância absurda. Então, tomara que o Senado aprove essa lei. Quem quiser virar SAF, vira. E quem quiser continuar sendo clube associativo, continue. E que esses clubes associativos, para que não tenham presidentes picaretas, mudem seus estatutos e coloquem penalizações para aqueles presidentes ou diretores que lesarem seus clubes gastando e gerindo mal o seu dinheiro. Beleza? Acho que é mais ou menos isso. Essa é a minha opinião sobre o tema. E agora para falar do jogo contra o Jacuipense. Amistoso, o Palmeiras foi lá com um time bem mexido, só o Gustavo Gomes de titular e um belo jogo do Felipe Anderson.
belíssimo o jogo do Felipe Anderson. Jogando solto, com liberdade, caindo dos dois lados, muito pela fragilidade do adversário. O Palmeiras fez o que tinha que ter feito, inclusive aqui, que teve dificuldades no jogo. Sofreu muito com a marcação forte do time baiano, mas hoje, com o Eric Belé, achei muito bom o primeiro tempo do Belé. Gostei bastante, movimentando, indo pra cima, rápido, inteligente para jogar, se associando muito bem com o Maurício, que também fez um bom primeiro tempo, e o Felipe Anderson, que para mim foi o grande destaque. Emi Martinez foi ok, Evangelista também achei ok. E aí, os destaques negativos. A zaga não precisa nem falar, né? Benedetti, Gomes, nota 6. Se eu fosse colunista do Lance ali das antigas, daria nota 6. Marcelo Lombo, um grande espectador, embora tenha tomado um gol ali, mas já no final, em ritmo de churrasco, não conta muito. Mas os destaques negativos, gente, contra o Jacuipense, time de Série D, Kelvin e Jefté e Luigi. Luigi, eu gosto do Luigi, acho ele um moleque bacana, esforçado, mas só. Gente, contra o Jacuipense, o garoto tropeça na bola, se joga dentro da área, não consegue dar continuidade às jogadas. Tanto é que na hora que ele bate o pênalti e faz o quarto gol, todos os jogadores vão abraçar o Luigi, a torcida grita o nome dele pra dar aquela moral, porque tá vendo que ele tá se esforçando e ele é esforçado. Eu brinco que ele é um Rony 2.0 álcool, né? Álcool e gasolina, ele é um flex, mas muito fraco, velho. Muito fraco. 2.0 não, 1.0. Pra você ver como eu manjo de carro. É isso, assim, sabe? É um jogador... Cara, que não dá, velho. Desculpa. Eu sei que ele é jovem, tem muita margem pra evolução, pode evoluir na carreira, sabe? Mas, assim... O Palmeiras precisa, nessa parada pra Copa, resolver algumas pendências no seu elenco. Felipe Anderson, cara, eu daria mais uma chance. Eu sei que a gente já tá saturado dele, o jogo de hoje não é muito parâmetro, mas você vê que ele sabe jogar futebol. E aí que entra a minha crítica em relação ao Abel. Será que nesse modelo de jogo do Abel ele tira o melhor dos jogadores? Porque o Abel já fez isso no passado. Vamos lembrar quando ele chega. Ele melhora Scarpa, ele melhora Veiga, ele melhora Rony. Ele acha lugar para eles, ele consegue extrair o melhor de cada jogador e eles viram o que viraram com a camisa do Palmeiras. E eu critico o Abel nesse sentido, porque ele parece não estar conseguindo tirar o melhor desses jogadores que têm outras características em relação àqueles de quando o Abel chegou. São jogadores mais técnicos, jogadores que buscam aproximação, que gostam de ter a bola. E o Abel, como premissa, como ideia ideal de jogo, de pensar futebol, o Abel não pensa assim. O jogo do Abel é físico, sem bola, é de marcação individual, de muita velocidade, de passe longo. Ele já tentou, ao longo desses cinco anos, tentar fazer um time de aproximação. Esse ano mesmo, muito fincado na figura de Marlon e Andrés, que fizeram aí um bom começo de ano, ajudaram muito o Palmeiras em diversos jogos. Quando os dois jogam, o Palmeiras geralmente vence. Já falei isso daqui, principalmente o Marlon Freitas, que é muito técnico, muito bom jogador. Para mim é a melhor contratação do Palmeiras até agora no ano, é o Marlon Freitas. E aí eu fico com uma preocupação em relação a outro jogador, que eu discuti hoje no grupo com alguns amigos, o Arias. O Arias no Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes, no ano passado, nessa mesma época, com o Renato Gaúcho, o Arias jogou solto. O Arias jogou ditando o ritmo do time. Foi o melhor jogador do Mundial, talvez. Jogando muito. Caindo pela esquerda, caindo pela direita, caindo pelo meio. Conduzindo bola, distribuindo o jogo. Participando muito, pegando muito na bola. E no Palmeiras ele fica restrito a uma faixa de campo, que é a faixa esquerda. O Alan fica na direita. Não há uma inversão durante o jogo, não há uma mobilidade ali dos jogadores de frente. São todos cumpridores de função. Isso é o Abel Ferreira. E por isso eu acho que se ele se propusesse a mudar, talvez ele tirasse o melhor desses jogadores. Talvez ele fizesse esses jogadores apresentarem um futebol melhor. E hoje a gente viu um Felipe Anderson solto, um Felipe Anderson com liberdade, e a gente viu ele fazer algo que ele não tinha feito ainda no Palmeiras. Ah, Felipe, mas é o Jacuipense. Sim, é o Jacuipense, adversário fraquíssimo de Série D.
Mas você vê que o cara tem refino. O cara sabe jogar, ele sabe fazer um domínio, ele sabe fazer uma jogada, ele sabe dar um passe. E aí você vê Jefté, você vê Kelvin, você vê Luigi. Esses caras, mesmo contra o Jacuipense, não conseguem jogar. Apresentam dificuldade com a bola no pé, demonstram limitações. Então assim, o jogo de hoje, pra mim, dá pra gente ter esse parâmetro. É um jogo importante para trazer confiança pro Felipe Anderson, para trazer confiança pro Belé, que é um menino, para trazer confiança pro Maurício. Mas assim, e o resto? Sabe? Fica essa preocupação. Então eu espero que daqui pra frente o Abel pelo menos tente. Pelo menos tente criar mais repertório para ele mesmo como treinador. Ele é jovem, tem 45 anos. Vai ser um treinador de uma nota só, vai ser um Simeone, vai ser um Mourinho. Mesmo esses caras que já mudaram, já tentaram mudar, já tentaram fazer coisas diferentes. E o próprio Abel já fez coisas diferentes no Palmeiras. O Palmeiras de 20 e 21 jogava muito à feição do seu adversário. Tinha sempre uma carta na manga para surpreender, uma escalação diferente. O Abel parou de fazer isso. E aí, uma crítica à diretoria. Será que cobram ele o suficiente para isso? Será que o Abel não está acomodado? Será que não é o melhor trampo do mundo? Será que ele não é o chefe do Anderson Barros, como bem trouxe essa reflexão o presidente da Mancha Verde, que ontem deu entrevista lá no Pó de Porco, e eu concordo plenamente com ele em relação a isso. Então assim, são muitas coisas que a gente precisa estar de olho no Palmeiras, na política, em quem está à frente do clube e quem está à frente do time. O ano ainda tem muita água para rolar, tem muita bola para rolar pelo Brasil e pela América. E o Palmeiras precisa apresentar um futebol melhor, precisa apresentar um futebol mais vistoso no sentido de extrair do seu elenco o potencial de todos esses jogadores que são bons. Senão a gente pode matar alguns talentos se o Abel continuar nesse comodismo que ele está. Quero saber a sua opinião sobre a fala de Leila Pereira, sobre Felipe Anderson, os jogadores de destaque no jogo de hoje e os destaques negativos. Também comenta aí embaixo que eu quero saber, beleza? Um vídeo um pouco mais longo, 2 assuntos, mas é isso. Grande abraço e avante palestra. Voltamos aqui para falar mais de Sociedade Esportiva Palmeiras. Valeu!